Graças a Deus. Quem dá glória a Deus, igreja? Vamos pegar a Bíblia Sagrada, vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa ou no local de trabalho, que Deus abençoe. Capítulo de número 8, segundo livro da Bíblia. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 8. Leremos o versículo 25. Para a glória e honra do nome santo do Senhor, o nosso Deus. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Capítulo 8, versículo 25 do segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, diz assim: Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, e também orai por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Amém. Amém. Levanta a sua Bíblia com a minha, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu quero ouvir a tua palavra. Senhor, fala comigo, porque eu preciso receber a tua palavra, eu preciso ouvir a tua voz. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar, igreja de Jesus. Desocupar as mãos. E vamos dar uma salva de palmas com glória a Deus bem forte. Uma salva de palmas com glória a Deus bem forte para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Então preste atenção, por favor. Eu vou pedir que não converse, eu vou pedir que você não caminhe agora, e vou pedir também que você, à medida que o Espírito Santo for falando contigo e aplicando esta mensagem, você glorifique a Deus conosco aqui nesta casa de oração. Porque um culto, meus irmãos, só pode ser culto quando nós oferecemos ao Senhor nosso Deus a adoração,
a glorificação, a exaltação ao nome do Senhor. Nós não viemos aqui tão somente receber, nós viemos aqui entregar e tributar a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Quem veio adorar Jesus Cristo, diga glória a Deus. Esta é uma passagem bastante conhecida da Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa passagem, saída. E veja, queridos irmãos, que ele narra o momento em que o povo de Deus clama e pede pela intervenção divina, por um libertador. E o Senhor Deus providencialmente envia Moisés. Moisés, que foi tirado das águas do Nilo e foi criado pela filha de Faraó. Moisés, que cresceu e foi educado em toda a ciência e sabedoria, ciência do Egito, mas que aos 40 anos, você sabe que Moisés precisou fugir para a terra de Midian, devido a um homicídio que ele cometeu, quando um homem maltratava um hebreu, e Moisés, indignado com aquela situação, feriu o homem, o matou e o enterrou na areia. Moisés teve que fugir para Midian, onde ele passou 40 anos sendo treinado por Deus, sendo esvaziado pelo Senhor de tudo aquilo, queridos irmãos, que não servia para o chamado de Deus, o chamamento espiritual que Deus tinha para ele, quando na visão da sarça ardente que pegava fogo e não se consumia, o Senhor Deus deu então a Moisés uma missão. E que missão tremenda! Ele deveria voltar ao Egito para agora libertar o povo da terra da escravidão. Moisés sabia que a missão não seria das mais fáceis. Moisés sabia que haveria oposição, resistência e truculência por parte de Faraó, que já não conhecia mais tudo que Deus tinha feito por José aquela terra. Na época, os hebreus estavam crescendo, os hebreus que chegaram no Egito a convite de José, na ocasião em que governava o Egito, chegaram 70 almas, juntamente com os irmãos de José e o seu pai. Porém, Faraó ficou preocupado com o crescimento quantitativo e também, por que não dizer, qualitativo daqueles moços que cresciam, homens que já estavam em idade militar, podemos assim dizer, de assumirem posições no exército. E Faraó mostrou uma preocupação para que os hebreus, juntamente com outros escravos de outras nações, não se rebelassem e não invadisse ou tentasse tomar aquele território. Aqueles que moravam em Gósen, ali naquela região onde o povo de Deus habitava, o Faraó começa então a mostrar uma preocupação, e esta preocupação traz ou desencadeia uma série de ações, sanções e represálias, ainda que o povo pacificamente somente adorava Deus, mas o espírito maligno que endurecia o coração de Faraó pelos seus pecados, inveja, ganância, veja, queridos irmãos, fez com que aquele povo sofresse duramente debaixo do sol escaldante do Egito. Aquele povo que tinha algum tempo para adorar a Deus, para cantar ao Senhor, ou para ouvir oralmente a transmissão da palavra de Deus, das tradições da palavra de Deus, que eram dadas por todos os homens, que eram os anciãos do povo. Faraó viu que aquele povo estava
nas palavras dele, ocioso. E Faraó pensou: esse povo está parado, esse povo tem tempo para cultuar a divindade dos hebreus, esse povo tem tempo para cultuar e para falar desse Deus invisível, desse Deus desconhecido, desse Deus de Israel. Então Faraó se preocupa em aumentar a carga do povo. Aquele povo que recebia os tijolos, que recebia as pedras e os materiais para as grandes edificações, agora recebem a ordem: não vamos dar mais materiais, não vamos dar mais tijolos, eles que precisarão ir buscar, porque eles estão com muito tempo, e se eles têm tempo para ficar adorando esse Deus, vamos aumentar a carga deles, vamos fazer com que eles não tenham mais tempo. E veja, meus queridos irmãos, eu quero pregar nesta tarde, subordinado a este título: o culto que Faraó quer, a maneira que Faraó quer que cultuemos. E eu desafio você a ouvir esta pregação até o final e já ir dando glória a Deus, porque nós não estamos aqui para fazer a vontade de Faraó, não estamos aqui para fazermos a vontade do Egito, nós não estamos aqui para nos submetermos às ordenanças maléficas do diabo e tentando nos parar a glorificação da igreja, a adoração da igreja. Mas eu quero, em nome de Jesus, conclamar este povo a levantar a sua mão e dar glória a Deus para Jesus. Faraó não quer que você abra sua boca, Faraó não quer que você glorifique a Deus, Faraó não quer que essa igreja adore ao Senhor em espírito e em verdade, mas queira o diabo ou não, esta igreja glorifica a Deus. Quantas vezes o inimigo tem usado pessoas até mesmo lá dentro da sua família, dentro do seu lar, lá no seu local de trabalho, esse espírito de Faraó se incomodando quando você louva a Deus, se incomodando quando você adora a Deus, dizendo que você é um crente desocupado, que só vive na igreja, que não tem nada para fazer, em vez de ficar na igreja vai fazer alguma coisa útil. É o que nós temos ouvido por parte de algumas pessoas. Em vez de viver cultuando a Deus, lendo essa Bíblia, algumas pessoas estão sendo ridicularizadas, algumas pessoas até no trabalho estão passando uma grande perseguição, enfrentando uma grande oposição por causa dos espíritos de Faraó, este espírito do anticristo, este espírito do falso profeta que já está atuando na humanidade sem Deus, no povo sem Deus, endurecendo corações de empregadores, endurecendo corações de autoridades, tentando barrar o culto ao Senhor nosso Deus, aumentando a carga horária, até inventando serviço que não existe, para que você não tenha tempo de cultuar a Deus, para que você não saia em tempo de ir ao culto e adorar ao nome de Jesus Cristo. Saiba disso, Faraó não quer ver a igreja adorando a Deus. Faraó não quer ver o povo adorando a Deus. Nós vimos, meus queridos irmãos, durante os períodos 2020 e 2021, boa parte dos semestres desses 2 últimos anos, leis que foram criadas, autoridades que estavam usando a força para tirar trabalhadores, para tirar pessoas que só estavam tentando levar o pão de cada dia, inventando pretextos para tentar parar o povo de Deus, para tentar parar a igreja de Jesus, para tentar parar a adoração ao Senhor nosso Deus. Mas o que o espírito de Faraó não contava é que a igreja de Jesus não para por nada. A igreja de Jesus não para quando o templo fecha as portas. A igreja de Jesus não para quando não pode se fazer grandes concentrações. A igreja de Jesus não para quando a igreja passa por restrições. A igreja de Jesus Cristo não para porque o nosso culto
não depende única e exclusivamente de um templo. O nosso culto não depende única e meus queridos irmãos, única e exclusivamente de alguns fatores ou algumas ferramentas. A igreja de Jesus Cristo, ela depende da ação direta do Espírito de Deus. Se os templos se fecharem, as portas das casas se abrirão, os crentes se reunirão e o nome do Senhor será glorificado continuamente. Nada pode parar um adorador. Mas veja o que Faraó propõe para Moisés e Arão no versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, sacrificai. Vocês querem sacrificar? Então podem sacrificar, mas tem que ser aqui nos termos do Egito. Pode sacrificar, mas tem que ser na nossa terra. Pode sacrificar, mas tem que ser conforme as nossas regras. Aí Moisés disse: olha, Faraó, nós vamos sacrificar ao Senhor nosso Deus, mas se a gente for oferecer sacrifício, porque era abominação para os egípcios, por isso que o hebreu foi morar em Gósen, porque eles criavam gado, criavam ovelhas, eles eram pastores, e uma coisa que Faraó detesta é pastores. Uma coisa que Faraó e o espírito de Faraó detesta é quem pastoreia, é quem cuida de almas. Talvez você não saiba, ou talvez não se deu conta, mas o povo de Israel teve que habitar em Gósen, porque era abominação para os egípcios pastorearem ali, próximo às terras, ou aonde estava o palácio, ou os templos pagãos egípcios. Eles tiveram que morar um pouco mais afastado, porque a abominação era para os egípcios. Moisés disse: olha, Faraó, se eu for com o povo adorar a Deus aqui, nós seremos apedrejados. Quer dizer, Faraó, que não é nada bobo, Faraó disse: esse povo vai sacrificar e eles serão apedrejados e mortos. Então Moisés disse: não, o nosso culto não é instituído, e o nosso culto não é regimentado de acordo com as leis de Faraó. Não é Faraó quem dita as regras do culto, não é Faraó quem dita as regras da pregação, não é Faraó quem dita as regras da igreja, não é Faraó quem dita as regras da família, não é Faraó que vai dizer o que nós vamos cantar ou não, o que nós vamos pregar ou não, o que nós vamos adorar ou não, porque o culto é para o Senhor Jeová, e não para o diabo, e não para o mundo, e não para os homens. Aleluia! Pode cultuar, mas tem que ser aqui no nosso quintal. Era isso que Faraó estava propondo: tem que ser aqui no nosso quintal. Podem cultuar, mas tem que ser do nosso jeito. Podem cultuar, mas tem que ser da forma que a gente quer. Faraó queria engessar Moisés e os adoradores, queria engessar o povo de Deus. Não, meus queridos irmãos, não é o diabo quem vai dizer para nós como nós vamos adorar. Não, o Senhor Jesus já disse: para adorar ao Pai tem que ser em espírito e em verdade. As religiões têm os seus ritos. Uns usam velas, outros usam animais, outros usam templos especiais, mantras. Outros usam formas de adoração que, segundo eles, é para adorar as divindades. Alguns fazem os seus cultos nas encruzilhadas, outros fazem os seus cultos em cachoeiras, outros fazem os seus cultos às divindades no cemitério, outros fazem seus cultos às divindades pagãs nos templos. Lá eles têm as imagens, as estátuas, lá eles têm todo um aparato para que seja adorado o Deus
o Deus com D minúsculo, o Deus que não pode ver, o Deus que não pode falar, o Deus que não pode ouvir, o Deus que não pode se levantar. E nós adoramos o Deus invisível, o Deus real, o Deus que é Espírito. Nós não precisamos de mantras, nós não precisamos de lugares especiais, porque onde estiver um adorador, aí vai haver adoração ao Senhor. Aleluia! Não é Faraó quem dita as regras do culto a Deus, é o Senhor nosso Deus. Faraó diz: então tudo bem, podem ir no meio, vocês podem adorar aqui no quintal. Moisés recusa: não, nós temos que ir para o deserto, caminho de 3 dias. Aí Faraó propõe a segunda coisa, ou vem a segunda proposta, versículo de número 28, preste atenção no que está escrito na palavra de Deus, versículo de número 28, então disse Faraó: tudo bem, vamos negociar, vocês vão sacrificar a Deus, podem ir, mas não vão muito longe, sacrifiquem, mas não vão muito longe. Olha a proposta do adversário: tudo bem, você quer ser crente, você quer adorar esse Deus, você quer ser um ministro, você quer adorar o Senhor, tudo bem, pode ser, pode até ser, mas não vá muito longe não. Não vá muito longe não. É isso que o diabo quer. Não vá muito longe, porque o diabo sabe que quanto mais longe do Egito, mais perto de Deus. O diabo sabe que quanto mais longe da carne, mais perto do Espírito. O diabo sabe, e por isso eles têm usado seus adeptos para tentar ridicularizar os adoradores. Não, é crente fanático, é crentezinho que é muito fanático, coitado. Tudo para ele é Deus, tudo para ele é igreja, tudo para ele é Espírito Santo, tudo para ele é Jesus. Não precisa ser mente fechada, não precisa ser fanático. Isso é coisa de religioso, isso é coisa desse, daquele, e querem rotular o adorador, querem rotular aquele que serve a Deus, aquele que quer sim mergulhar fundo nas águas do Espírito, aqueles que querem entrar fundo na presença de Deus. Não dê ouvido para Faraó, não dê ouvidos para o espírito do anticristo. Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus quer que você vá mais longe, mais longe, mais longe, mais fundo. Candalamasurimi clamalabaias. Faraó quer que você não vá muito longe, porque Faraó quer manter você na coleira, Faraó quer manter você na corrente, Faraó quer manter você no sistema, Faraó quer monitorar você. Mas em nome de Jesus Cristo, nós somos monitorados pelos olhos do Senhor Jesus, como chama de fogo. O Senhor está dizendo: se lance na presença dEle. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Você já foi muito longe na presença de Deus, não pode mais voltar para trás. Aquele povo, quando chegou à beira do Mar Vermelho, eles pensaram e foram tentados: vamos voltar para o Egito, porque aí Faraó nos perdoa, e Faraó de repente guarda a gente no lugarzinho, ainda que a gente vai ficar com a corrente no pé, ainda que a gente vai ficar com uma corrente na mão, ainda que a gente vai levar chibatada e chicotada, e vamos passar fome, passa sede, vamos voltar para o Egito. Meus queridos irmãos, aquele que foi salvo e liberto por Jesus Cristo não pode pensar no Egito. Deus libertou você da cerveja, Deus libertou você da bebida alcoólica, Deus libertou você do vinho, Deus libertou você do uísque, da vodka, Deus libertou você da cachaça, Deus libertou você do cigarro, Deus libertou você da maconha, do crack, do charuto, do cachimbo. Não tenha saudade do Egito.
Não tenha saudade do Egito. Não tenha saudade dos bailes, das raves, das noitadas. Não tenhamos saudade, porque lá nós éramos escravos, e escravo não pode decidir, escravo não tem liberdade, escravo não pode sair a hora que quiser. Mas Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem já foi liberto, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem já foi liberto, dá glória a Deus. E aí Faraó quer nos ridicularizar. Quando eu falo Faraó, estou falando do espírito mundano. O espírito mundano, o sistema mundano. O mundo é um sistema. É um sistema que está na cultura, é um sistema que está na arte, é um sistema que está na música, é um sistema que influencia a política, é um sistema que influencia as religiões, é um sistema que influencia o comportamento humano, é um sistema que tem influenciado boa parte da mídia, é um sistema que tem influenciado boa parte das pessoas, levando as pessoas a viverem zumbizadas, como se não tivessem escolhas, como se não pudessem decidir. Mas nós somos salvos e libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não fazemos parte desse sistema. Glória a Deus. Faraó, podem ir. Percebeu que o espírito de Faraó às vezes se mostra amigável? Tudo bem, eu até me simpatizo com os evangélicos. Os evangélicos são até legaizinhos. Os evangélicos são até bonzinhos, podem fazer o culto de vocês, mas preste atenção, não vão muito longe não, tá? E quem é que disse para Faraó que a gente obedece a ele? E quem é que disse para Faraó que ele manda na gente? Quem é que disse para Faraó que é Faraó que vai ficar com uma correntinha? Não vai muito longe não, fica aqui. Não, nosso Salvador se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus disse: aquele que não amar menos a sua mãe, o seu pai, a sua mulher, os seus filhos, por amor de mim e do evangelho, não é digno de mim. É tudo ou nada por Jesus. Não existe meio crente, não existe meio fé, não existe meio céu. Ou é tudo ou é nada. Aquela igreja que queria ser morna e estava acostumada com a mornidão, o Senhor disse para ela: eu vou vomitá-lo da minha boca, porque água morna causa náusea, meus irmãos. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é filho de Deus ou você é filho de Satanás. Ou você segue a verdade ou você ama a mentira. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Não existe meio termo, não existe crentezinho light. Para com isso, isso é invenção de Faraó. É tudo ou nada, ou é Jesus ou nós seremos condenados. Não vão muito longe, fica aqui pertinho. Sabe o que é isso? Não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto. Para que ler a Bíblia todo dia? Para que culto todo dia? Para que igreja todo dia? Para que você servir a Deus com essa intensidade? Não precisa, não vá muito longe não. Quanta gente que foi muito longe e se perdeu, alguns nem foram vistos mais. E Faraó quer colocar um terror no coração de Moisés. Fala para o povo se acostumar aqui mesmo, tá tão bom aqui, o quintal é grande, dá para cultuar aqui. Vocês fazem um culto a Deus de Israel, depois vocês adoram o Deus Ra, depois vocês adoram a outra divindade, e está tudo certo. E aí faz um sincretismo religioso e mistura tudo, e faz um ecumenismo aqui, e está tudo certo. Não,
Não, porque na lei do meu Deus está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Nós não vamos misturar. Sabe o que Moisés respondeu? Não. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está no Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Ah, mas isso é exclusivismo. Jesus é exclusivo e não divide a sua glória com ninguém. Faraó diz: tudo bem. Capítulo 10, versículo 11. Faraó diz: esse Moisés é teimoso, ele não desiste. Eu já disse que não. Ah, mas o Senhor está dizendo que sim. Ouça essa palavra: não importa o que o diabo está dizendo, o que importa é o que Deus está dizendo. Enquanto Deus estiver dizendo sim para mim, eu vou continuar no caminho. Enquanto Deus estiver dizendo sim para nós, continue olhando para a cruz de Cristo, por nós lá. Aí, estou terminando a mensagem. Êxodo 10, 11. Não há de ser assim. Veja, então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Olha, meus irmãos, eu quero voltar aqui no versículo de número 9. Eu li o 10, mas eu quero ler o 9. Olha que interessante. Versículo 7, vamos voltar para o 7. Capítulo 10, verso 7. Versículo 7. E os servos de Faraó disseram: até quando este nos há de ser por laço? Manda esse homem embora logo, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Aí Moisés responde: havemos de ir com os nossos meninos, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois. Havemos de ir porque é a festa do Senhor. Glória a Deus. E festa do Senhor não pode faltar ninguém. Vamos nós, vamos os nossos velhos, vão os nossos filhos, a nossa casa vai junto. Como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, nós vamos adorar a Deus, mas nós não vamos sozinhos não. A nossa casa vai com a gente. Mas veja, meus queridos irmãos, então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Ainda agora vós varões, servi ao Senhor, pois é isso que pedirem. E os lançaram na face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Faraó disse: tudo bem, vocês podem ir, mas os animais de vocês não vão. Vocês até podem ir, mas vocês vão ter que deixar as crianças aqui. Aí Moisés disse: nada feito, Faraó. Eu disse para você que nós vamos, nós e os nossos filhos vão também. É isso que o diabo quer. Vai você para a igreja e deixa a criança na rua. Vai você cultuar a Deus e deixa a criança com a babá eletrônica. Vai cultuar a Deus você, mas deixa os filhos, porque alguns até acham que os filhos são deles. Alguns acham que os filhos devem ser educados por eles. Alguns acham que o pai e a mãe não podem mais educar os filhos. Alguns estão achando que o pai e a mãe já não pode mais falar da palavra de Deus para o filho, porque o filho é que tem que decidir se vai querer servir a Deus ou não, se vai querer ser homem ou mulher, ou seja lá o que for. Meus queridos irmãos, isso é doutrina de Faraó, que está tentando dominar esse mundo. Mas a igreja de Jesus é sal da terra, é luz do mundo. As ideologias satânicas não vão nos laçar. Não vão, porque eu e minha casa vou servir ao Senhor.
Quem manda na minha casa é Jesus. Quem manda na sua casa é Jesus. Eu vou perguntar de novo: quem manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua vida? Jesus está dizendo: meu corpo, minhas regras. Ele é o cabeça e a igreja é seu corpo. As regras são do Senhor. Aleluia. Alguns estão dizendo aí: meu corpo, minhas regras. O único que tem poder para dizer isso é Jesus. As regras são do Senhor, a autoridade é do Senhor. Moisés disse: Faraó, nada feito. Nós não vamos deixar uma unha no Egito. Nós não vamos deixar uma unha para trás. Nós vamos levar tudo que é nosso. Alguém aqui dá glória a Deus? Você vai deixar sua família no Egito? Você vai deixar seus filhos no Egito? Você vai deixar sua mente no Egito? Você vai deixar seu coração no Egito? Jesus está dizendo: eu abri a porta para você sair. Se você quiser sair, a porta está aberta. Mas é a porta da libertação, é a porta da transformação. Se você quer continuar sendo escravo, a decisão é sua. Mas o libertador de Israel, ele já veio, já morreu, já ressuscitou ao terceiro dia, já abriu as portas do Mar Vermelho para o seu povo passar, e do outro lado cantaremos dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. De pé, cantemos com muita alegria. Só o Senhor é Deus. Só cantemos com muita alegria. Só o Senhor é Deus. Faraó não manda em nós. Faraó não manda na minha casa. Faraó não manda nos meus filhos. Faraó não manda em mim. Oh, glória! De novo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. O sistema mundano não manda naquele que foi salvo em Cristo, porque o mundo passa, as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantas pessoas estão trocando a liberdade pelos pepinos e melões do Egito? Quantas pessoas estão trocando a liberdade que Cristo nos deu? E esta liberdade não é para darmos ocasião à carne. Que faremos? Pecaremos para que a graça seja mais abundante? De modo algum. Vós que já estáis mortos para o pecado, como viveis ainda nele? Nós não estamos mais no Egito. Jesus Cristo já nos tirou do Egito. Eu não sigo as regras do sistema mundano, eu sigo a égide da palavra de Deus. Tagabassuri Micai. Quem determina o nosso comportamento é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, a verdade absoluta. Ah, pastor, mas é uma mensagem muito pesada, muito forte, vai espantar. Não, vai espantar o pecado, porque quem quer liberdade vai ser atraído pela palavra. Um dia Pedro perguntou: Senhor, quem é que pode aguentar esta mensagem? É muito dura, Senhor. É uma mensagem, uma pregação politicamente incorreta. Jesus perguntou: vocês querem ir embora também?
Jesus nunca facilitou na entrada, Jesus sempre facilitou na saída. Jesus nunca procurou popularidade, Jesus nunca pregou mensagem politicamente correta para agradar os seus ouvintes. E eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e para dizer: Faraó não manda em nós, não manda na minha casa, não manda nos meus filhos, não manda na minha vida, não manda na sua. O cigarro não pode te dominar, homem. A bebida não pode te dominar, homem. A prostituição não pode ditar as regras da sua vida. O comportamento mundano não pode ditar as regras na sua casa. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você quer ser liberto, receba essa verdade de Deus. Agora, se você quer ser enganado, continue ouvindo as mentiras de Faraó. Continue ouvindo. Deus só quer o seu coração, e você pode servir a várias religiões, porque todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Jesus é o único caminho que leva para Deus. Jesus é o único caminho. Não adianta que os deuses falsos não vão te levar à salvação. As religiões não te levarão à salvação. O culto a Faraó não te levará à salvação. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saia do seu lugar e saia com as mãos levantadas, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu com as mãos levantadas. Vem aceitar Jesus aqui na frente. Faraó não manda mais em você. Pode vir, porque Jesus está te libertando agora. Pode vir, porque Jesus está fazendo as cadeias caírem agora. Sai do seu lugar e corre aqui na frente, porque a partir de hoje você não vai fumar mais. A partir de hoje você não vai mais viver embriagado. A partir de hoje você não vai mais obedecer aos padrões desta sociedade corrompida e sem Deus. Cadê a pessoa que vai aceitar Jesus? Eu venho como estou. Eu venho como estou. Vem com a mão levantada. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Cadê? Eu venho como estou. Venha, Jesus te liberta. Jesus te liberta, vem. Não tenha medo de Faraó, não. Não tenha medo do diabo, não. Eu venho como não tenha medo. Aceita o pecador. Aceita o Salvador. Porque Jesus por ti morreu. Aceita o pecador. Se eu aceitar Jesus, meus amigos vão se afastar de mim. Se afastarem de você, estarão provando que não são teus amigos. Se eu aceitar Jesus, minha família vai me recriminar. Olha, se você aceitar Jesus, o Senhor vai te receber como filho. Não tenha medo de Faraó. Não tenha medo de Faraó. Você vai perceber que Deus vai abrir o mar vermelho e você vai passar em nome de Jesus. Não tenha medo. Faraó pode ser truculento como for. Faraó pode ser cruel como for. Mas nós servimos o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu gostaria que toda esta igreja se colocasse de pé comigo agora, porque nós vamos travar uma batalha espiritual aqui. Faraó não quer perder nenhuma vida. Faraó não quer perder nenhuma alma. Mas como diz o nosso pastor Lorival, perdeu Satanás. Perdeu porque Jesus Cristo comprou essas vidas. Perdeu porque Jesus Cristo as lavou com o seu sangue. As comprou. Você pode levantar a sua mão para cá. Você que fuma, venha para cá, porque Jesus quer te libertar.
Jesus quer libertar você dos jogos, do caça-níquel, dos jogos de azar. Jesus quer libertar você da idolatria, dos ídolos mudos. Hoje em dia Faraó está tocando um terror que a gente não pode quase nem falar nada. Na sociedade, se você falar, você é visto assim: meu Deus, isso é politicamente incorreto. Oh, meus irmãos, a Bíblia continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus. A verdade de Deus continua sendo verdade de Deus. Eu não estou aqui para eufemizar nada, eu não estou aqui para suavizar nada, eu não estou aqui para dizer: não, você é uma florzinha de Jesus e você é um vencedor, continua nos teus pecados que dá tudo certo, uma mensagenzinha coach, nada disso. O caminho para o inferno é trilhado pelos pecados praticados, não confessados e não abandonados. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Abandona o teu pecado, homem. Abandona os teus pecados, mulher, porque Jesus Cristo quer te salvar. Você só vai ficar nas garras de Faraó se você quiser. Você só vai cultuar no quintal de Faraó se você quiser. Jesus nos chamou para a liberdade. E a liberdade em Cristo, entenda, liberdade não libertinagem, são duas coisas totalmente distintas e opostas. Jesus nos chamou para a liberdade cristã, Jesus nos chamou para uma vida plena, Jesus nos chamou para trilharmos os caminhos da santidade, Jesus nos chamou para olharmos e zombarmos de Faraó na cara dele e dizer: Faraó morreu, e só o Senhor é Deus. Não tenha medo de Faraó, não. Mas eu fui ameaçado, disseram que eu saí da minha religião, a entidade lá vai quebrar minha perna. Quem já está com a perna quebrada é ele. Não vai quebrar coisa nenhuma, porque Jesus está segurando nas suas mãos agora. Jesus está tirando você do império do mal agora. Levante as suas mãos com a minha, por favor. Em nome de Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A igreja de Jesus não tem medo do diabo. A igreja de Jesus não tem medo do espírito do anticristo. A igreja de Jesus não tem medo do iníquo, porque o Senhor o desfará e o Senhor batalhará contra ele com a espada que sai da sua boca. Calamassurimi calamahaya. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Maior é aqueles que está com essas irmãs, com esses pastores, com esses obreiros, e a partir de hoje com vocês também. Você de casa também, aceite Jesus agora. Entregue a sua vida para Jesus agora, onde você estiver. Em nome de Jesus, não tenha medo não. Jesus está te libertando agora. Vocês que estão aqui, digam comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para o grande dia da vida eterna. Senhor, a partir de hoje eu quero ser fiel ao Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Parabéns pela decisão de vocês. Cadê o glória a Deus da igreja?